Bem-vindos a todos e todas ao espaço virtual do Instituto Lula. Meu nome é Melissa Cambuí, eu componho a coordenação do setor de cursos aqui do Instituto, e é com satisfação que, em nome do Instituto Lula, eu dou as boas-vindas a você que está nos acompanhando neste espaço de formação e aos nossos convidados e às nossas convidadas que irão comentar e discutir o tema de hoje do webinar. Esse webinário compõe o ciclo de estudos e pesquisa denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo é resultado da chamada pública para a realização de estudos e pesquisas que o Instituto realizou em 2021 e que agora está em sua etapa final. Serão 18 webinários aqui nesse espaço virtual, com a presença de autores e convidados, com a mediação e comentários do Jorge Abraão, que é curador do ciclo. Para nós é uma satisfação contar com a sua participação e também gostaríamos de agradecer aos convidados e às convidadas e a todos que estão envolvidos na produção desse webinar. Fica com a gente, curta, comente, acesse as redes sociais do Instituto Lula e ajude a gente a divulgar. O Instituto precisa de vocês nessa tarefa de fazer chegar a cada vez mais pessoas esses estudos e essas pesquisas. Vamos começar. Jorge, a palavra está com você. Olá, saudação a todos e todas que estão nos acompanhando neste momento nas redes sociais. Hoje vamos dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Este ciclo é composto de webinários para apresentação e debate dos estudos e pesquisas aprovadas na chamada pública que o Instituto Lula realizou no final de 2021 e que agora já estão em sua etapa final. Depois de alguns meses de trabalho e discussão internas, esse é o momento oportuno para os autores receberem comentários, críticas e sugestões de convidados externos sobre seus trabalhos. Esses estudos e pesquisas, vale salientar, estão diretamente relacionados aos propósitos de atuação do Instituto Lula e procuram contribuir para o esclarecimento e a solução de problemas relacionados ao desenvolvimento e soberania nacional, à redução das desigualdades, ao avanço social, político, econômico e ambiental do Brasil na era digital. Eu sou Jorge Abraão de Castro, doutor em Economia e membro do GAT, que é um grupo de acompanhamento de temas estratégicos do Instituto Lula. E seria o mediador da nossa conversa e, ao final, se sobrar um tempinho, devo fazer também algum comentário sobre o trabalho da Ludmila. Hoje, o estudo a ser discutido no webinário é parte de um dos temas do referido edital, denominado Taxação e o Fundo de Combate à Desigualdade e Pobreza Global. E o estudo propriamente dito tem como título Levando a Reconstrução de um Mundo Melhor a Sério, Tributação Global como Ferramenta para o Desenvolvimento. E será apresentado por seu autor, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, professora no programa de pós-graduação da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, doutor em Direito Tributário pela UFMG, é também mestre em Direito e Justiça e bacharel em Direito pela UFMG, e realizou residência pós-doutoral na UFMG e foi professor de Direito Tributário na mesma instituição. Se eu esqueci alguma coisa, Ludmila, por favor, me corrija, viu? Esse trabalho será comentado por Onofre Alves Batista Júnior, que é professor associado de Direito Público da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciências Jurídicas Políticas pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e ex-advogado-geral do Estado de Minas Gerais. O mesmo diria, viu, professor Onofre? Fica à vontade a me corrigir. Em geral, essa coisa dos currículos, a gente pede, né, aos convidados que, se for necessário, nos corrijam. Feitas essas apresentações iniciais, passo a palavra à Ludmila para que ela possa fazer a apresentação do seu trabalho, aí num tempo entre 20 e 30 minutos. Ludmila, por favor, a palavra é sua. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a esse nosso grupo de trabalho para debate do artigo que foi selecionado no edital do Instituto Lula, levando a reconstrução de um mundo melhor a sério, a tributação global como ferramenta para o desenvolvimento. E o ponto central desse trabalho e por que
que ele me parece caro em tempos que a gente vive hoje, né, ainda de resquício de pandemia, se é que a gente pode por assim dizer, é que há muitos anos a questão da desigualdade ela vem chamando a atenção dos pesquisadores, ela vem aparecendo não só em artigos acadêmicos, mas como também passou a ser um tema de cotidiano, né? Em notícias passamos a ver o quanto a desigualdade aumentou, o quanto a concentração de riqueza ela tem aumentado nos últimos anos. E com a pandemia do Covid-19, essa concentração de riqueza, ela passa a ser ainda maior, se é que isso era possível. A gente começa a experimentar cada vez mais um número restrito de pessoas detendo uma fatia imensa da riqueza, seja dentro de determinadas nações, quanto, né, analisando isso num espectro internacional, num espectro muito mais amplo. E é muito curioso que dentro desse movimento, né, que a gente começa a falar dessa desigualdade, surge também uma ideia de que a gente estaria, que nós todos estaríamos em um mesmo barco, que ali, né, diante da impossibilidade de sairmos de nossas próprias casas por causa daquele vírus, que todos nós estaremos encarando o mesmo destino trágico daquela humanidade e que, se juntos envidarmos esforços e palavras como empatia, solidariedade, união, atuação em conjunto, se isso acontecesse, nós conseguiríamos ali, naquele esforço coletivo, salvar a nossa humanidade. Só que o que é o grande problema é que precisa ser escancarado, até para que a gente não mascare um problema, desse discurso que diz que estamos todos no mesmo barco, ele apresenta. Primeiro ponto que é muito importante. Vamos então tomar que seja verdadeira essa frase, que todos nós de fato estaríamos no mesmo barco. E no meu artigo, para mostrar que estar no mesmo barco não necessariamente leva ao mesmo destino, eu fiz um levantamento de como que a tragédia do Titanic impactou cada uma das pessoas a depender de em qual cabine ela ocupava naquele navio. Então, a gente tem aqui que se as pessoas que estavam na primeira classe do Titanic, menos de 40% vieram a óbito com a tragédia. Na hora que a gente analisa a segunda classe, esse número já chega a quase 60%. Terceira classe já passa de 75%, um percentual muito similar com se a gente comparar com o dos trabalhadores. Ou seja, estar no mesmo barco, ainda que fosse verdade, né, que com a pandemia do Covid-19 a gente estaria ali naquele mesmo barco, mesmo se fosse verdade isso, a tragédia do Titanic mostra que, a depender de onde você está localizado, as suas chances, né, de sobrevivência são maiores. O que demonstra, a meu ver, aí, o problema dessa ideia, porque quando a gente fala estamos no mesmo barco, parece que está todo mundo em uma mesma situação, mas isso não é verdade, como esse dado demonstra. E qual que é o outro problema, né? E aí já desafiando essa ideia de que a gente não está no mesmo barco, que eu acho que é o que acontece hoje. A gente pode estar, né, dentro de um mesmo oceano tormentoso. Isso é verdade. Só que cada um tem uma condição diferente para estar enfrentando essa tormenta. Algumas pessoas, elas foram jogadas ali naquele oceano com um bote salva-vidas. Outras foram só lançadas ao mar. Tem gente passando de transatlântico, algumas pessoas estão de bote. Então, o que é importante a gente compreender? Que por mais, né, que a gente esteja encarando um problema de ordem global, isso não é novo. O que, né, a Covid-19 ela faz, ela só traz uma maior tragédia para algo que a gente já vê há muito tempo, dentro de um espectro de uma economia globalizada. O que isso significa? Significa que há muito tempo as escolhas que os países fazem
não, os efeitos dessas escolhas, eles não ficam mais confinados dentro dos seus respectivos limites territoriais. Quando os Estados Unidos chegam e decidem, né, salvar os seus próprios bancos, isso tem uma série de impactos em outros países. Quando a gente viu antes da Covid, né, numa escala muito menor, uma gripe suína, aquilo ali não ficou confinado, né, aonde teve a origem. Então, as nossas vidas hoje, elas estão interconectadas. Mas isso não significa, de maneira alguma, que nós temos todos as mesmas armas para lutar contra, né, no nosso caso hoje, quando a gente fala da pandemia, contra esse inimigo comum que seria esse nosso vírus. Mas qual que é, eu acho, a grande lição que a gente tira da Covid? Primeiro, é um momento importante que quem ainda não havia percebido que os nossos destinos estão interconectados, eu acho que a Covid-19 deixa isso muito claro. Quando vemos, né, o que a gente nunca imaginou ver, pessoas, né, sendo tolhidas da sua liberdade, passaporte vacinal, uma série de restrições, organismos internacionais, a atuação da Organização Mundial de Saúde ganhando uma preponderância, isso demonstra como que há essa interconexão e que, para estes problemas que são globais em sua essência, é completamente impossível que seja feita uma atuação isolada. E a gente pode até lembrar do caso, né, de quando, depois que a gente tem um declínio nas contaminações na Europa, nos Estados Unidos, em alguns países em desenvolvimento, com um número de vacinados mais substancial, quando o vírus ele nasce na África ali, numa nova variante, como que isso gera um alvoroço global? Só que ninguém se preocupou também em fornecer um volume substancial de vacinas para que isso não acontecesse. Então, a Covid ela demonstra duas coisas, a meu ver. Primeiro, escancara essa interdependência, e aí depois ela também consegue demonstrar como que essas atuações em isolado, elas não são suficientes para fazer frente a problemas que são globais em essência. O que a gente tem, né? Eu comecei a minha fala, né? E esse é o objeto central do nosso estudo aqui, é a questão da desigualdade. A gente vê um aumento da desigualdade não só em termos econômicos, em termos de concentração de riqueza, como é vista essa desigualdade até mesmo quando analisada um número, né, de vacinados. A gente tem diferenças substanciais em questões de infraestrutura entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, e aqui eu vou utilizar essa classificação dicotômica só para fins de facilitar mesmo, até mesmo porque, né, os países ainda, né, que não alcançaram esse estágio de desenvolvimento, né, dentro de uma perspectiva do norte do globo, eles carregam diferenças substanciais entre si, e seria muito simplista eu chamar todos esses países como se fossem em desenvolvimento, estivessem em um estágio igual. O que a gente vê, né, eu acho que essa é uma grande questão que a globalização também trouxe, que é que se antes a gente podia dizer que a gente não tinha muita consciência do que acontecia fora dos limites do nosso território, hoje tudo é muito claro, basta você ligar a televisão, dados na internet. Então, o próprio Banco Mundial faz uma série de levantamentos que comparam questões como, né, acesso, né, à energia elétrica, que demonstram ali como que pobreza não está ligada a única e exclusivamente uma questão econômica ali, medida em PIB, mas ela reflete questões de expectativa de vida, como, né, quais que são os prospectos de vida de cada um, a depender de uma questão completamente aleatória, que é
o país em que nasceu. Ninguém escolhe a família onde nasceu, muito menos o país onde nasceu. Então, se por um azar você nasce em um lugar como a República Centro-Africana, 95% da população da República Centro-Africana ela reside em locais que são de favela. Esse número cai para 49% se é em Angola. Então, obviamente, né, esse percentual, até mesmo para países como o Brasil, é muito inferior a 95%, 75%, 49%, o que mostra aí como que existe uma discrepância enorme entre essas nações. Falando em expectativa de vida, né, que é um outro, analisando ainda dentro dessa perspectiva de arbitrariedade, né, em nascimento, os países nórdicos têm uma expectativa de vida que atualmente supera os 80 anos. Se você for em países da África, nesses países não chegam a 50. E, novamente, por que um indivíduo está ali no país nórdico ou num país africano? Simplesmente por uma questão de aleatoriedade, ou seja, a gente não exerce nenhum controle sobre isso. E falando em desigualdade, a gente vê números que são cada vez mais estarrecedores e uma tendência de concentração. Novamente, o Banco Mundial ele faz um levantamento acerca, né, de quanto que detém o percentil e o decil mais afortunado em cada uma das nações, e o que a gente tem ao longo dos anos é uma concentração. Ou seja, como que a gente está falando que nós estamos ali no mesmo barco, que nós estamos numa mesma situação, sendo que, com o passar do tempo, o que os números demonstram é justamente o contrário. E qual que é um outro problema mais grave ainda, né? A gente fala o tempo inteiro nessa, né? Fizemos tratados, declaramos ali essa dignidade da pessoa humana que merece ser resguardada, mas há de ser questionado o que tem sido feito de fato para que essa dignidade ela sejam oferecidos instrumentos. Porque não basta eu dizer dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana ela necessita obviamente, de um mínimo para aquele indivíduo mantenha as suas próprias funções vitais. E é o que a gente não tem visto hoje. O número de pessoas no Brasil que está em situação de insegurança alimentar após a Covid-19 só aumenta a cada dia. E aí, né, dentro dessa perspectiva, mas o que o direito tributário, né, tem a ver com isso tudo? E aqui nós estamos falando, né, só de trocas e como que a globalização ela encurtou essa distância e gerou esse tipo de desigualdade, mas pouco é dito sobre como que essas regras hoje do regime tributário internacional elas acabam atuando desfavoravelmente ao desenvolvimento. Por tudo ser muito mais fácil hoje em termos, né, de velocidade e da intangibilidade das coisas, antes para se levar um dinheiro de um lugar para o outro, a pessoa tinha quase que colocar o dinheiro na mala e levar de um país para o outro. Hoje não, você faz uma série de trocas eletrônicas, você tem especulação financeira, há um crescimento de paraísos fiscais, e nós temos hoje organismos internacionais, como a OCDE, que ela traz para si, né? Ela avoca ali uma competência para tratar de questões e matérias tributárias, como se tributação fosse uma questão neutra, como se países todos estivessem plenamente convergentes em qual seria a política de tributação que deveria se adotar, como se tributação na origem ou tributação no destino não fizesse nenhuma diferença, trazendo aí essa ideia de completa neutralidade quando a gente fala em arranjos internacionais. Mas o que eu pretendi demonstrar na pesquisa é que existem aí uma série de evidências de como que essas regras elas acabam mitigando e aí
fica bem evidente quando a gente vê um movimento dos Estados Unidos e da Europa tentando se defender contra a erosão das suas respectivas bases tributárias. E pensando, se Estados Unidos e Europa já estão sofrendo com esse movimento, sendo eles, né, os grandes detentores de espaço e voz nesse organismo internacional, qual que seria a situação dos países em desenvolvimento que estão ali hoje como meros espectadores dessas políticas que são ditadas pelos países desenvolvidos que acabam compondo aí a OCDE? E claro também, né, existe uma outra discussão interessantíssima que, porventura, numa segunda edição a gente pode até tratar, que diz respeito justamente a essa legitimidade democrática dessas regras que são postas, considerando justamente a falta de representatividade desses países em desenvolvimento. E como que a gente pensa, né? A Covid-19, ela deu, quando ela escancara essa possibilidade, nos coloca de frente à morte e toda essa incerteza e angústias que a gente não sabe nem a longo prazo o que isso vai representar de fato na vida de cada um, surge ali um movimento de esperança de fazer uma reconstrução de um mundo melhor. Isso vira até política do candidato norte-americano Joe Biden, e é um termo que é encontrado quando a gente faz buscas, principalmente em ONGs, em organismos internacionais, essa ideia de reconstruir um mundo melhor, ela aparece depois dessa tragédia que a gente coletivamente enfrenta. Só que qual que é o caminho? E por isso que eu vejo aqui, né, neste momento, uma importância de recolocar no centro dos debates essas preocupações, porque o momento me parece muito favorável para que voltemos a discutir, só que levando a sério, daí o título, né, do artigo, levando a sério quais que seriam as vias dessa reconstrução desse mundo que pretende a ser de fato melhor. Então, o primeiro ponto para essa reconstrução desse mundo melhor, ela perpassa justamente isso que eu acabei de pontuar, que é um fortalecimento dessas lideranças regionais das economias emergentes, né, desses países em desenvolvimento. E o motivo é para fazer frente a essa suposta neutralidade que existe, a esse controle de expertise que a gente vê dessas organizações, para que esses países comecem a pautar o que de fato é relevante para eles. Não é uma questão, né? A gente trata de tributação, e aí é o grande perigo desse domínio pela técnica. A gente trata a tributação como se fosse uma questão eminentemente técnica, mas a verdade não é. Por detrás da tributação, das políticas que são postas, há ali questões políticas e questões filosóficas. Não é uma lei da natureza um sistema tributário, seja ele interno ou num âmbito internacional. Quando um país decide a fazer uma desoneração de uma folha, quando ele decide conceder um benefício fiscal, aquilo ali está por detrás de um objetivo maior, de um objetivo político. Aquilo ali precisa ser justificado normativamente, politicamente. Não é um dado natural, não é 2 mais 2 são 4. É mostrar que a tributação não é só isso, não é só técnica. Então, quando a gente coloca países desenvolvidos para falar de tributação em âmbito internacional, sem dar espaço para as nações emergentes, o que nós estamos fazendo é deixando os interesses dessas nações de lado e colocando como se os interesses de países desenvolvidos em desenvolvimento fossem iguais. E, no final das contas, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre partilha de receita. Então, se você está partilhando receita, se está ficando com A, obviamente B está perdendo. Isso precisa ser explicitado. Um segundo ponto que é muito importante para essa reconstrução desse mundo melhor
é reconhecer que esses deveres, que são deveres de justiça e não deveres de caridade, que é o que a gente vê hoje no cenário internacional, são deveres de justiça, ou seja, eles precisam ser exigidos de uma maneira, né, compulsória ali, não é um favor que essas nações fazem aos países em desenvolvimento de prestar determinados auxílios. Por que eu estou falando dessa questão da caridade do âmbito internacional? A gente sabe que existem, né, desde 2000, existe toda uma agenda voltada a um fortalecimento, né, de tudo aquilo que foi enunciado na Declaração Universal de Direitos Humanos. Vamos fazer agora valer, vamos colocar em prática essa dignidade da pessoa humana, vamos quantificar, vamos explicitar metas. Essa foi a grande ideia que está por detrás do surgimento desses objetivos da Declaração do Milênio e agora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Só que qual que é o problema disso? Apesar da gente ter reconhecido que nós precisamos de metas, que nós precisamos de quantificar, porque esses direitos eles não vão nascer em árvores. Não adianta falar que queremos agora que todas as crianças até 5 anos de idade estejam na escola. Isso tem um custo. Então, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ele não só vem com a meta, mas quanto custaria aquela meta para ser assim, atingida? E hoje o que a gente vê é que essas metas, elas buscam ser atingidas essas metas a partir de doações. O que são doações? Doações são atos de caridade, não são deveres. Eu dou se eu quiser, para quem eu quiser, o quanto eu quiser e quando eu quiser. É completamente diferente de quando a gente fala de uma lógica de tributo. Eu não pago tributo se eu quiser, quando eu quiser, né? E o dia que eu quiser. Porque se eu não pago o tributo a tempo, as autoridades fazendárias irão me cobrar uma multa. Eu não pago ali se eu quiser. Se eu pratiquei um fato que faz nascer ali a obrigação tributária, eu tenho que pagar aquilo ali, não está no âmbito da minha própria discricionariedade. Então, além de reconhecer, né, que a gente tem uma história de dominação, quando a gente analisa, né, a relação dos países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Tivemos uma história de violenta, né, de colonização. A gente tem essa marca, né, do que foi o nosso passado por esses países. E não só isso, hoje nós temos instituições compartilhadas, nós fazemos parte de um mesmo globo e políticas de um país acabam influenciando as outras. Se a gente tem toda essa proximidade, se essas instituições nossas são compartilhadas, se nós enunciamos ali, firmamos dia após dia uma série de pactos e compromissos que reconhecem essa dignidade da pessoa humana, a necessidade de redução da desigualdade, não só entre países, mas não só entre países, né, mas também dentro desses países. Obviamente, a gente não pode ficar esperando que esses objetivos eles sejam financiados por ações completamente voluntárias. Daí que não só esses deveres, né, de justiça, eles não são confinados dentro das fronteiras, como a gente tem que parar de confiar apenas em caridade, em doação, para passar para um outro passo. Ou seja, se a gente quer, de fato, levar a sério um financiamento para um desenvolvimento, se a gente quiser, de fato, reconstruir um mundo melhor, não é possível que, neste mundo melhor, desigualdades tão abissais continuem a imperar. E daí o nascimento, né, a necessidade de colocar de novo, lançar luzes sobre uma ideia que é muito antiga, que vem desde a década de 60, pela instituição de uma tributação global. E o que isso significa, né? Significa que
Se a gente quiser levar o financiamento para o desenvolvimento a sério, essa reconstrução de um mundo melhor a sério, a gente tem algumas alternativas. Ou a gente vai ficar confiando em caridade, e que a história mostra que não houve grandes incrementos a partir disso, justamente pela falta de obrigatoriedade. A gente pode tomar uma medida mais radical, que seria, né, uma supressão de direitos de propriedade com uma repartição mais equânime, que estaria, né, num campo que afasta da nossa ordem atual, da nossa ordem capitalista, ou a gente pode buscar uma outra fonte de financiamento que é completamente compatível com o sistema que nós temos hoje, só que é uma fonte que tem previsibilidade e que tem menor volatilidade. Quando a gente tributa, a gente sabe, ou há pelo menos uma expectativa, né, mantida as coisas como estão, de quanto que vai ser arrecadado. Eu acho que não é uma questão de dizer, né, não estou aqui fazendo uma crítica à caridade, mas a caridade num âmbito institucional, a caridade interna, né, se você se sente bem fazendo isso, né, como pessoa ali para uma escolha individual, tudo bem. Mas a gente não pode falar em financiamento de direitos a partir de caridade. Dar, né, voluntariamente não vai combater a desigualdade abissal que a gente tem hoje. Então, pensar em tributação não, e não precisa, né, de ter um Estado nacional. Nós não estamos falando aqui em algo inimaginável e impossível de existir, até mesmo porque o tributo global ele já existe. Nós temos hoje países como a Noruega que arrecadam tributos e destinam isso para a África. Ou seja, ela está arrecadando um tributo dentro do seu território e dando uma destinação que eu classificaria como global a partir do momento em que ela está de acordo com uma série de compromissos internacionais que os países acordaram. Ou seja, a África, um continente mais vulnerável em termos, né, de vacinação, em termos sanitários. O que a Noruega faz? Ela recolhe dentro das suas fronteiras determinados montantes e dá uma destinação global para isso, ou seja, ela está ali abastecendo cofres para que objetivos internacionalmente pactuados eles sejam cumpridos. Então, não é uma utopia falar em tributação global, até mesmo porque ela já existe. Depois, a tributação global, ela demonstra justamente o que foi muito evidenciado com a Covid-19. Olha, a gente está no mesmo barco. A gente está no mesmo mar, perdão, olha só como é que o mantra acaba pegando na cabeça da gente, a gente repete de forma crítica. A gente está no mesmo mar, a gente tem problemas compartilhados. Nós optamos, né, até mesmo porque não há outra alternativa, senão combater esses problemas coletivamente. Se isso é verdade, e eu acho extremamente difícil desafiar essa ideia, até pela nossa última experiência, a gente, para reconstruir um mundo melhor, e que essa reconstrução ela extrapole a retórica, é preciso a gente começar a repensar, primeiro, que as nações emergentes elas precisam sim ter assento e voz nesses organismos internacionais para dizer o que lhe é caro. Segundo, a gente precisa entender que esses direitos eles não estão confinados aos limites do território. Eu não tenho só direitos e deveres com brasileiros. As minhas atitudes elas acabam reverberando para fora do território nacional. Então, esses deveres de justiça, eles não estão presos dentro dos territórios. A gente deve mais uns aos outros de uma perspectiva que extrapola esses limites territoriais. E terceiro,
a gente não consegue levar a sério uma reconstrução de um mundo melhor sem uma fonte previsível de financiamento. E a fonte previsível de financiamento que nós temos hoje, mais segura, menos rompe com o sistema hoje em vigor e que seria capaz de fazer frente, né, a essas demandas de direitos humanos, que há tanto nós pactuamos, é a tributação global. E por isso, né, sem que esses três elementos, sem que a gente repense esses três elementos, eu acho que a reconstrução do mundo melhor ela seria só um exercício de retórica. Agora, se levarmos a sério tanto a presença dos países em desenvolvimento nessas organizações, né, tanto os deveres de justiça num âmbito, né, internacional, quanto a tributação global, aí sim eu vejo que essa reconstrução desse mundo melhor ela estaria mais próxima. Obrigado, Ludmila. Foi exato 30 minutos, Ludmila. Muito bem. Passa a palavra ao professor Onofre. Professor Onofre, por favor. Estar aqui com vocês, é uma honra estar debatendo um tema e após uma leitura de um artigo brilhante, Ludmila. Realmente, seu artigo ficou muito bom e talvez você toque num ponto que é vital para todos que acreditam no mundo melhor. Né? Um mundo melhor construído pelo homem, não um mundo melhor feito por nenhum mágico, né? Não nenhum mundo melhor dado por nenhum adivinho, mas um mundo melhor feito pelas próprias instituições humanas. Né? Desde quando Nietzsche se revoltava contra humildade, essas estruturas religiosas que são muitas vezes casadas com um profundo conservadorismo, né? Ele já dizia que existia uma cultura judaico-cristã onde nós temos de ser humildes para termos os céus. Né? É uma questão muito curiosa essa, porque imaginem para vocês o seguinte: um conservadorismo de laço religioso pressupõe uma entidade maior que te fiscaliza a todo momento e que te promete o céu se você for humilde e assumir, tolerar toda a estrutura de opressão e dominação durante o período que você vive nesse planeta. Então, você, como um fiel cordeiro, como um servil gado, você baixa a cabeça, aceita tudo que vem, mas fique tranquilo, você é fiscalizado a todo momento e, como recompensa, terá o reino dos céus. Não é? Esse modelo caritativo ele fica sentado em cima desse pressuposto. Ou seja, de um lado, eu tenho o arrogante caridoso, que abre mão das suas migalhas e dá para alguém que deve receber e ser grato pelo que recebe, humildemente. Baixe a cabecinha, receba e seja grato ao que te é dado, né? Ao passo que o arrogante que dá, não é? De um lado, ele alimenta o seu ego, de outro lado, ele dá o que sobra, tudo isso dentro de uma estrutura que permite que as sobras sejam cada vez maiores. Né? Na verdade, o que a gente tem é que essa ordem dada pelo homem para o homem, não é? Ela veio acompanhada de uma legitimidade posta no conservadorismo por bases religiosas, que pregam essa humildade, essa estrutura caritativa, onde alguém oferece algo, não é? E o outro recebe humildemente. Ora, é contra tudo isso que uma linha progressista se volta. Nós não estamos aqui dizendo que quem dá por caridade é mal ou faz algo mal. Não, nós não estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que não há como se pensar um Estado onde a estrutura de dignidade da pessoa humana esteja apoiada em ações caritativas, em ações de caridade, onde cada um dependa da boa vontade do outro. Ou seja, existe um Estado que protege a propriedade privada, garante os ganhos de quem tem os recursos, mas esse Estado não zela pelo princípio fundamental da sua Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Mas, ao contrário, ele assegura toda essa estrutura e prega uma caridade. Olha, você está simplesmente em torno desse conservadorismo de base religiosa, legitimando uma estrutura de dominação.
É isso que nós estamos estudando aí. Não estamos aqui atacando a caridade, não estamos atacando religião, não estamos atacando a fé. Nós só estamos atacando aqueles que usam a religião e a fé para justificar uma estrutura de Estado que, na verdade, simplesmente é uma estrutura que referenda a dominação e a manutenção do status quo, que nega a dignidade da pessoa humana daqueles que precisam de recursos. Não é? É nesse contexto que a Ludmila apreende muito bem o que é a tributação. Na verdade, a tributação é uma construção institucional do homem para o homem em homenagem à dignidade da pessoa humana, abdicando dessas estruturas conservadoras que se apoiavam nessa caridade onde cada um entrega as sobras. Não. Na verdade, o que se faz é proclamar direitos e deveres. Cada um paga porque precisa pagar, porque a ordem legal manda pagar, porque o Estado assim comanda. E o outro recebe porque tem o direito de receber, porque ele merece e tem direito a uma vida digna. Não estamos aqui imaginando nenhuma estrutura de homogeneização de riqueza, de tomada da propriedade, nada disso. Simplesmente uma estrutura tributária justa, tal qual nós temos hoje já em países mais evoluídos. Não é? Isso olhando para os horizontes internos do Estado. Uma tributação redistributiva, mas uma tributação justa. Nós não estamos falando aqui de nada além do que é justo. Eu estou dizendo o seguinte: quando você imagina que alguém trabalhou, fez jus ao seu salário e pagou um percentual ali para o Estado exatamente para que isso aconteça, muito bem. Imaginem vocês alguém que está aqui, nada fez por merecer e despenca sobre a cabeça dele uma herança. E ele não quer tributação sobre aquele quanto, embora tenha sido o Estado que garantiu o seu direito de receber a parcela daquela herança. A tributação sobre herança, sim, é extremamente justa, não é? Porque é o Estado que garante a manutenção da propriedade privada. Nada. O Estado é o grande aparato edificado para proteger a propriedade privada. Esse mesmo Estado deve proteger a propriedade privada e garantir a dignidade da pessoa humana. Nós estamos falando de um equilíbrio justo em cima de tudo isso. Não estamos falando de socializar bens, nada disso, apenas de uma política mais justa e que se afaste, não é, desse dogma de séculos passados de ações caritativas garantindo, né, direito dos que necessitam de apoio do Estado. E também não se está falando aqui de Estado grande, não, nem de Estado máximo. Nós não estamos falando de Estado inchado, não. Nós estamos falando de um Estado regulador, que tribute de forma justa e distribua os recursos de forma justa. Não recursos que saiam em orçamento secreto ou que vão, como nos Estados Unidos aconteceu, abastecer o sistema bancário, mas que efetivamente construam estruturas de redistribuição, como hospitais públicos, escolas públicas decentes, e assim que realimentem o próprio ciclo, não é? E evitem exatamente o grande colapso dessa civilização ocidental pelo excesso de arrogância, pela destruição do próprio consumo. A questão posta pela Ludmila ultrapassa isso. Ela coloca a necessidade de se pensar nas cadeias globais, depois da mundialização do capital, como que os países devem construir estruturas para combater bolsões de pobreza. E isso nos remete para tributos mundiais. Ou isso, ou não temos nada. E não são sonhos macabros, nem sonhos distantes, e muito menos utopias. Não. Tributação não é utopia. Tributação é simplesmente a efetivação de direitos fundamentais. É o mecanismo básico para a efetivação de direitos fundamentais. Uma vez, o Mangabeira Unger, salvo engano, né, ele comentava a democracia é o grande caminhar
rumo à liberdade e à consagração de direitos fundamentais, não apenas proclamação de direitos fundamentais. Proclamar a Carta das Nações Unidas, tudo isso é muito fácil. O problema é a demarragem, o problema é como efetivar esses direitos. É pegando com a mão na massa, não simplesmente falando em retórica boba, né? Proclamando, temos de garantir, acabar. Não, como que vai fazer? O mecanismo mais democrático, né? Talvez mais capitalista, seja a tributação. Porque o tributo é essencialmente capitalista, porque ele parte do pressuposto que se garante a propriedade privada. Então, dentro de uma estrutura de propriedade privada, de respeito à propriedade privada, o que se defende é que se tribute de forma justa, tanto para garantir a propriedade privada, mas também a dignidade da pessoa humana, e não apenas para garantir a perpetuação da acumulação estéril do capital e, sobretudo, da acumulação intergeracional, onde pessoas que nada fizeram por merecer recebem recursos e mais recursos que foram gerados pelos pais, pelos avós, esses, quem sabe, fizeram por merecer. Quem sabe? Então, a construção de um mundo mais justo pressupõe tributos mais justos, né? Tributos que incidam nas grandes cadeias lucrativas, sobre a economia digital, sobre essas, como muito bem lembrado, sobre esses Uber, ao market, sobre isso que, na verdade, são grandes redes que, na verdade, não têm pátria, não têm cor, né? E não tem, sobretudo, ideologia, ou melhor, tem uma ideologia capitalista extremada. Então, esses mecanismos de captura de recursos precisam ser tributados, e se eles não têm pátria, que esses recursos sejam destinados a quem efetivamente no mundo precise desses recursos. Esses são os comentários que faço, partindo do próprio texto da Ludmila, sem pouco introduzir, mas apenas alimentado na alma pelo que pude ler e acredito precise ser lido por todos. Jorge, muitíssimo obrigado. Ludmila, muitíssimo obrigado pelo prazer de ter proporcionado essa leitura. Legal, professor. Ótimo. Ludmila, por favor, comentários. Eu fico muito lisonjeada, fiquei com um pouco de medo também, que o professor Onofre foi meu orientador no mestrado, no doutorado, e foi meu supervisor também na residência pós-doutoral. Então, você fica sempre com aquele medo de mandar, e sempre muito crítico dos meus textos. Falei, nossa, fiquei com medo de mandar. Eu acho que peguei a redenção aqui agora. Demora, mas chega. Eu agradeço imensamente ao professor Onofre pelos comentários. E eu acho que essa importância, né, e talvez um ponto central que eu comecei a trabalhar, mas não aprofundei tanto quanto o professor Onofre nessa exposição, é justamente como que a gente, dentro do direito, nós acabamos por permitir que ações de caridade elas se transformassem formas de financiamento de direitos que já foram reconhecidos. Isso aí eu acho que como o professor Onofre ele bem pontua, é um espaço de estudo que, principalmente quando a gente leva para o âmbito internacional, ele precisa ser cada vez mais debatido. E, além disso, não há como esquecer como que todas essas transformações, né, que a gente vem experimentando hoje no mundo, igual o professor citou, a questão do Uber, Netflix, como que tudo isso acaba modificando as relações em termos de direito tributário. As pessoas elas acham que é simples, né? Uma ideia de que basta fazer isso, mas o direito ele acaba sempre vindo a reboque das transformações sociais. E ele vem dar respostas muito tardiamente e ainda quando, né, são inúmeras teses construídas para tentar justificar ali a não tributação daquelas novos
daqueles novos serviços, daquela nova forma de prestar serviço, de locomoção, etc, etc, todas essas comodidades que vêm surgindo na nossa vida, como se todos aqueles fatos geradores, na verdade, não fossem fatos geradores, eles escapassem à tributação. E dentro desse cenário de globalização, isso acaba ficando realmente mais ainda facilitado. E eu acho que foi até um ponto, né, que eu queria até ter mencionado num primeiro momento, e acabei por não tocar, e eu acho que é até importante eu falar agora, porque é até muito de uma sacada até que o professor Onofre teve quando eu comecei a desenvolver a pesquisa, é que tudo isso que a gente fala nesse cenário internacional, nós enfrentamos internamente com brigas entre estados e estados entre a União. Todos esses problemas que foram trazidos aqui como se fossem problemas só de âmbito internacional, eles não são. O que eu acho que demonstra não só a relevância do tema, como também uma necessidade de nós olharmos para dentro para ver que essa desigualdade que a gente tem não é fruto do acaso e que hoje nós temos uma atuação predatória entre estados e União, estados e municípios, e que dessa forma a gente não vai conseguir, né, atingir quais que são os nossos objetivos constitucionais. E aí sim, né, esses muito mais claros, esses, né, que a gente, o direito internacional, ele sofre uma crítica muito grande por essa ausência, né, de coerção, mas quando a gente traz isso para um campo interno, a gente vê que mesmo tendo essa nota, os problemas eles permanecem nos mesmos. Obrigado, Ludmila. Eu queria, Ludmila, lembrar, você tocou num ponto que eu acho importante, é o seguinte, você mencionou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, os ODS atualmente. E eu queria lembrar que os ODMs, que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que antecederam os ODS, né, eles não tinham lá por dentro deles nenhuma preocupação com o financiamento, entendeu? Então, você tentava pactuar no mundo, né, deixando aos estados nacionais a obrigação de se virar diante aquele conjunto de objetivos para tentar pactuar isso no mundo. O aprendizado que nós tivemos dos ODMs para os ODS foi que era preciso que dentro dos objetivos, ou seja, na hora que eu pactuo direitos, né, eu também pactuo deveres, né? E um dos deveres é como financiar essas estruturas, né? Afinal de contas, senão cairíamos naquela situação que você bem lembrou da caridade, das quais os países mais pobres, né, eles acabam sendo as ajudas, elas vêm por esses movimentos com alto pedágio, né? A caridade aí nesses casos né, ela não é sem pedágio, né? É pedágio burocráticos, é pedágio de interesses internacionais, de instituições públicas e privadas, entendeu? Então, e a tributação ela não tem esse caractere, né? Então eu queria colocando isso só que eu queria que você fizesse um comentário a respeito desses dois movimentos, né? Que ocorreram a nível internacional, tanto dos ODMs para os ODS, e esse desenho novo dos ODS que pensa estruturas de financiamento conectadas às metas possível pré-estabelecidas, e, logicamente, isso certamente, num debate mais sério, levaria a uma discussão de tributação global, né? Bom, era essa uma perguntinha simples. Muito obrigada, Jorge, pela ponderação. E os dois pontos estão absolutamente corretos. Concordo totalmente com você e principalmente, né, o objetivo do desenvolvimento sustentável, quando ele é quantificado, eu vejo isso como um grande salto, até mesmo para demonstrar
como que, né, em tese, se caminha para uma maior concretização. Porque até então, até os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a gente falava dignidade da pessoa humana, vacina, mas a gente não colocava ali na ponta do lápis quanto que precisava. Então, ficava uma meta completamente abstrata, porque você não tinha o outro lado da moeda, né? Você tem a demanda aqui, mas você não fala de financiamento, então você vê ali que é um estágio bem incipiente. O ODS ele dá um salto adiante quando ele coloca, ou seja, não é uma questão de ignorância. A gente poderia muito bem instituir um tributo global já sabendo quanto que você quer arrecadar para cumprir aquela meta. Não fica algo tão no escuro. E esse salto ele é essencial. Isso foi uma grande ruptura, o que, para mim, já sinaliza esse caminhar para que se a gente está quantificando, se a gente está preocupado agora em falar de quanto que nós precisamos, então a gente precisa realmente, vamos falar agora de uma fonte de financiamento. Vamos retomar alguns debates que ficaram perdidos lá atrás, porque debates foram travados no âmbito da ONU acerca, né, da tributação global. Isso não é um tema novo, isso já foi dito no FMI, na OCDE diz também. Então, quando a gente tem o ODS, a gente já tem ali, na ponta do lápis, qual que é o ponto de partida. Então, todo o resto seria vontade política, o que não vejo hoje dos líderes internacionais. E o segundo ponto do pedágio, e esse é um ponto até extremamente caro que você tocou, foi a minha primeira pesquisa, quando eu eu estava na graduação ainda, e eu fazia justamente pesquisas sobre qual que era a influência desses organismos internacionais e quais eram as condicionantes que eram impostas. Então, eu fiz uma análise das cartas do FMI falando, né, quais seriam as medidas tributárias, e quando se digita tax nas cartas do FMI, isso aparece muito. Ou seja, o regime tributário sempre foi algo muito caro ao Fundo Monetário Internacional. E ali, todos esses auxílios, eles sempre vinham com pedágio. Esse pedágio, faça isso, promova a tal reforma, faça a reforma da Previdência. Então, realmente, não é só um problema, né, dessa caridade por falta de previsibilidade. Ainda não é uma caridade, né, digamos assim, dei o dinheiro na rua e fui embora. É uma caridade de te dei o dinheiro, só que eu não estou te dando, eu estou querendo que você faça ali outra coisa. Mas ali não é nenhuma. Né, é um financiamento de um objetivo que não é publicamente revelado. Então, esses pedágios, eles são outros aspectos negativos que somam, né, a toda essa questão negativa da caridade, que eu acho que foi muito bem explicitada e explorada pelo professor Onof na fala dele anterior. Professor Onof, quer complementar alguma coisa? Nós estamos caminhando para o final. Eu acho que a Ludmila explicitou muito bem, já colocou muito bem essas questões, e eu volto a dizer o que foi muito bem lembrado, né? Proclamar direitos fundamentais é muito fácil, né? E, muito pelo contrário, corre-se o risco de estar jogando fora uma fala, né, pretensamente justa, quando, na verdade, ela pode só protelar as verdadeiras soluções. Ou nós trabalhamos nos meios e nos mecanismos para efetivar direitos fundamentais, isso em escala mundial, ou então faremos uma retórica que só vai adiar o problema e para um momento onde a riqueza já se acumulou demais, né? O homem já chegou na hora de arregaçar as mangas e cumprir o que fala, não apenas proclamar e jogar ao vento, não é? Declarações de direitos humanos ou declarações de direitos fundamentais sem propiciar os meios. Eu acho que o grande debate para o século XXI é um debate do ferramental, é um debate do meio, é o debate do pé no chão, é o debate da efetividade, porque as ondas conservadoras já sopram, né?
E elas sopram exatamente no momento onde já não se consegue mais proclamar. Proclamaram tanto quando tentaram efetivar, a onda conservadora vem para deixar tudo como estava antes, né? Em nome de um passado que nunca existiu, em nome de um passado que, na verdade, era conservador, era desigual, era covarde, né? Então, efetivamente, é hora de arregaçar a manga e pensar nos meios. E nesse horizonte capitalista, aproveitando as benesses ainda da produtividade gerada pelo capitalismo, e se quiser manter a propriedade esse esquema, a tributação justa é o único caminho que nos resta, né? E, mais uma vez, eu digo, não está falando de Estado máximo, mas de Estado justo, não está atacando religião, mas simplesmente dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, não é? Obrigado, professor. Ludmila, estamos fechando. Quer falar alguma coisinha, finalzinho aqui? Ai, quero. Vou aproveitar esses minutos finais. Rapidinho. Né, a guisa de conclusão aqui, eu acho que nós tivemos, né, em alguns anos, tivemos bons anos em que o tema de desigualdade e a necessidade, né, de formas de financiamento para o desenvolvimento e uma mentalidade que visava construir pontes e não muros, ela tinha um espaço esse que foi perdido nos últimos anos, principalmente no cenário internacional. E eu acho que a questão, né, quando a gente se vê diante da pandemia, entendo como um grande alerta para que comecemos a pensar o mundo como ele é hoje, interligado, para que esses debates que foram outrora fomentados, eles não se percam e a gente continue a pensar maneiras de fazer com que direitos, né, eles abandonem o papel e eles passem, né, a existir na prática, não sendo mero exercício de retórica, para que aí, de fato, a gente possa encarar de verdade o problema da pobreza e da desigualdade que existe hoje, não só entre as nações, mas também, principalmente, dentro delas. Obrigado, Ludmila. Excelente, gente, foi ótimo. Estamos finalizando mais um webinário do ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Quero agradecer ao professor Onofre Alves Batista pela grande contribuição, pela interlocução de hoje. Muito obrigado, professor. Quero muito agradecer a Ludmila pelo esforço que ela teve nesse curto espaço. O tempo foi pequeno, não foi tão grande assim, para desenvolver esse trabalho e trazer essa rica contribuição ao Instituto e ao Brasil. Por fim, né, quero agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando até o momento e convido a continuar nos assistindo e prestigiando nos próximos webinários do Instituto Lula, nessa série de estudos e pesquisas. Bom, terminamos aqui.